3 minutos em Campos. De volta com o Folha no Ar, primeira edição, o oferecimento dos laboratórios Plínio Bacelar, Clínica Proteus e Dedumas Baterias. Cláudio. Oi. Antes de você entrar nas perguntas que você havia me feito no intervalo, eu queria dar uma notícia em primeira mão ao povo de Campos. Hoje eu sancionei a lei municipal que proíbe a empresa Águas do Paraíba de cobrar a taxa de religamento, tá? Eu já havia feito um decreto essa semana proibindo ela de fazer o corte da água por inadimplência pelos próximos 60 dias e que depois esse saldo dos 60 dias podem vir a ser parcelados em até 6 vezes para poder folgar aí o bolso do cidadão nesse momento difícil. Mas hoje eu sancionei em Diário Oficial a lei que proíbe a empresa da Águas do Paraíba de cobrar a taxa de religamento de água e esgoto. Então, a partir de hoje, ela não pode mais cobrar do cidadão campista para religar. Se ela continuar, por acaso, cobrando, existe o PROCON, o cidadão pode procurar o PROCON e ingressar com uma ação contra a Água do Paraíba, porque vai ganhar de primeira, porque tem uma lei municipal agora que proíbe e é para isso que serve o município, né? Para regular as concessões. A gente entende que a empresa do Águas do Paraíba estava cobrando uma coisa indevidamente, então nós estamos, por lei municipal, sancionando a lei que foi aprovada na Câmara, impedindo que ela volte a cobrar a taxa de religamento, religação de água e esgoto. Perfeito. Bom, sobre a questão da compensação ambiental, eu coloquei no bloco anterior, existe uma muito parecida com essa da GNA, que você falou, que citou aí, que também é estadual e que é pertinente, referente ao nosso parque cerâmico, às nossas cerâmicas de Campos, que hoje são mais de 110. Não sei depois dessa pandemia se todas estão ativamente, mas houve um aumento aí até em algumas. E elas têm que compensar ambientalmente, como eu falei, e eu também não sei se isso você pode correr atrás aí, até para saber de que forma essa compensação pode vir para Campos da nossa cerâmica, né? Uma vez que é estadual, é bem parecida com essa GNA. E a outra questão, aí eu coloco as duas juntas e naturalmente você responde, por favor, sobre os RPAs atrasados do governo passado, né, que você prometeu fazer uma sindicância para saber quem realmente trabalhou, quem não trabalhou e pagar aqueles que trabalharam. A pergunta é, quando é que essa sindicância vai começar ou se já começou? Cláudio, sobre a compensação ambiental, de fato ela é estadual, né? Essa compensação não vem para o município fazer, o dinheiro não vem para o município. Cabe a gente, enquanto poder público municipal, ciência que existe essa compensação, ter projetos para apresentar ao Fundo Estadual do Meio Ambiente para tentar que esse dinheiro venha para cá. Por exemplo, quando houve aquelas grandes obras no Açu, para onde foi a compensação ambiental? Vocês lembram? Vocês me ouvem? Eu não estou ouvindo você. Eu estou ouvindo. A compensação ambiental foi para a Lagoa Rodrigo de Freitas, no Rio de Janeiro, porque na época não apresentaram um projeto aqui na nossa região. Então, assim, a compensação vai para o Fundo Estadual do Meio Ambiente. Quem tiver projeto, conseguir apresentar e conseguir lutar para que ele venha para a sua cidade, acaba levando o projeto. Então, muitas vezes, o município nem acaba tendo ciência da compensação ambiental que se existe. Mas como eu vou ter uma reunião lá no Meio Ambiente, que eu estou agendando para levar junto o meu secretário, o René Justo, nós vamos tentar mapear o que tem de compensação ambiental, que é de empresa aqui da nossa região, para tentar, através de projetos, manter aqui. Então, esse é um ponto. Sobre os RPAs, eu tenho um problema jurídico e um problema de folha de ponto. Qual é o problema de folha de ponto? Quase todos os setores não tinham folha de ponto para testar os RPAs. Não tinham folha de ponto. O RPA simplesmente era contratado, muitos trabalhavam, outros não trabalhavam e não existia folha de ponto. Muitos, não estou dizendo todos, mas muitos não tinham sequer folha de ponto. E o segundo é o problema jurídico. Vocês devem se recordar, se não recordar, eu vou relembrar a quem está nos escutando, que no último dia útil do ano, o secretário de administração do governo anterior
fez uma circular interna, o Rafael Peters, se não estiver enganado o nome dele, dizendo assim: ficam dispensados todos os trabalhadores contratados sob o regime de RPA sem ônus para a municipalidade. Teve um documento interno. Ou seja, ele mandou todo mundo embora dia 30 de dezembro. Sem ônus para a municipalidade. Então, em tese, as pessoas estariam demitidas dia 30 de dezembro. E agora sim, eu preciso primeiro saber se eu posso fazer o pagamento, isso é uma questão jurídica, e a outra é questão de atestar ou não ponto. Tem uma comissão, uma sindicância formada pela Secretaria de Administração, que eu pedi que me desse a resposta no máximo em 90 dias. Nós estamos em 100 dias, né? Essa resposta ainda não me foi dada, só que não é uma situação simples de se resolver. O que eu posso garantir aos atuais funcionários de RPA, e todos eles sabem disso, que estão vivendo isso, eu estou pagando dentro do calendário estabelecido. No meu governo, quem trabalha tem que receber. É impossível você querer que um trabalhador exerça a sua função se não receber o seu salário. Então, assim, quem está trabalhando no meu governo irá receber. Quanto à outra questão dos que ficarem abertos, e não foi só o mês de dezembro que ficou em aberto, Luiz e Cláudio. Teve funcionário da RPA que ficou com 4, 5, 6 meses para trás. Então, assim, existe uma dificuldade orçamentária e financeira, existe um documento dispensando essas pessoas sem ônus para a municipalidade. Se eu pesquisar aqui, eu ainda vou achar esse documento no meu WhatsApp, porque eu devo ter ele, depois eu posso mandar para vocês publicarem nas suas redes, se vocês quiserem, mas existe um documento dispensando eles sem ônus. Então não é uma situação assim, o prefeito não quer pagar, não, tem um documento. As pessoas foram dispensadas sem ônus. Eu não tenho, na maioria dos setores, pontos que atestem que aquelas pessoas trabalharam. O que eu posso garantir? Eu vou pagar em dia, fazer todo o esforço necessário, inclusive com muita gente chateada comigo, sabe, Luiz? Muito vereador, às vezes, que fica um pouco chateado, muito secretário que fica um pouco chateado, mas eu tenho que apertar a corda para poder pagar em dia. Olha só, você fica elogiando Carla Machado aqui, o telespectador Joe Alves colocou aqui: Carla Machado, prefeita de Campos, tá vendo? Fica dando ideia. Não, ela tem que cuidar da cidade dela e eu cuidar da minha. Mas vamos partir para a política. Sempre, tá? Eu falo com a Carla Machado, eu falo com ela, eu falo com o Fátima, eu falo com o Francimara. Os prefeitos da região, independente de bandeira política, precisam se unir. Na hora da eleição, cada um disputa a sua bandeira política, né? Mas é importante a gente se unir e trocar informações, porque uma cidade depende da outra. Sabe que Carla detesta essa comparação, e Garotinho também, né? Mas Carla é conhecida por muita gente como o Garotinho de Saias, né? Mas vamos lá. Relação com a Câmara. Você conquistou a maioria, fez um movimento. Primeiro tentou um acordo com o Rodrigo Bacelar, houve uma discordância em uns pontos ali, sobretudo da primeira vice-presidência. Ameaçou não ter acordo, você costurou por fora um acordo com o Caio, disputou com você o segundo turno muito disputado, mais disputado da história de Campos, né? Pouco mais de 4, menos de 5 pontos percentuais de vantagem, mas costurou o acordo e fez a maioria na Câmara. Vereador de oposição, digamos, oposição mesmo, talvez você só tenha hoje o Marquinhos Bacelar. Como é que está a sua relação com a Câmara? Como é que está sendo nesses primeiros 100 dias? E o que você espera até o final do mandato? Luiz, a relação com a Câmara é republicana, né? Eu até confesso que eu gostaria de estar mais próximo do ponto de vista político, né, e institucional, mas como a pandemia ela nos consome muito tempo, é muito problema para se resolver no dia a dia, de contato com o fornecedor para arrumar remédio, o outro para arrumar leito hospitalar, o outro é que está faltando vaga não sei aonde, e a demanda do Ministério Público, a demanda dos médicos. É muito problema de pandemia, nós estamos realmente apagando fogo. Todo dia, quando não é alguma coisa relacionada à pandemia, é questão orçamentária, que a gente tem que sentar com o secretário, discutir com o secretário, apertar aqui, apertar ali, arrumar o orçamento. Então, eu até gostaria, de fato, de estar mais próximo da Câmara, mas eu tenho os vereadores que estão lá na nossa base do governo nos ajudando nesse momento de dificuldade. O presidente Fábio Ribeiro, todos sabem, é do meu partido, uma pessoa muito próxima a mim. Eles têm compreendido o momento. Também a gente entende que alguns deles
Estou um pouco insatisfeita pela distância, porque eu não estou conseguindo, de fato, ainda conseguir, devido ao apagar incêndio o tempo todo, ter essa relação institucional um pouco mais próxima, como eu gostaria de ter, e também porque algumas questões a gente não consegue resolver agora, né? A gente entende que os vereadores têm os seus pleitos, mas diante da dificuldade e no meio de uma pandemia, nem tudo a gente consegue resolver. Mas eu tenho fé e confiança que a gente, conseguindo melhorar a situação de pandemia, vacinando o nosso povo, a gente vai conseguir acalmar as coisas e ter essa relação o mais próximo possível. Quanto ao vereador de oposição, o Marquinhos Bacelar, infelizmente, sabe, Luiz, infelizmente mesmo, o irmão dele, o deputado Rodrigo Bacelar, é a pessoa que fica financiando pessoas para me atacar. Financiando mesmo. Financiando blog, financiando página na internet, financiando pessoas para ficar em grupo de WhatsApp para me atacar. Eu não acho que isso seja bom para a cidade. No momento de início de governo, no momento de pandemia, mas infelizmente é um estilo, né? É o estilo, é o modo de se fazer política. Ele não quer paz nesse momento para a cidade e fica financiando pessoas em grupos de WhatsApp, em rede social, em blog, em portais, para me atacar. Faz parte do estilo dele, eu não vou entrar nessa briga, não é o meu estilo entrar nesse tipo de briga. Eu preciso trabalhar pela cidade e entregar resultado. Sempre que a gente trabalhar e entregar resultado, acho que a população vai reconhecer, independente dos incendiários e dos bademeiros. Só para deixar claro, o programa democrático, o deputado Rodrigo Bacelar foi citado criticamente pelo prefeito Vladimir Garotinho, não tem informações para confirmar ou não. Não, se ele mas quiser... não, só perdão, Vladimir, perdão, Vladimir. Fica franqueado, desde já, o espaço para o deputado vir aqui no programa e se manifestar sobre o que disse Vladimir, só democraticamente. Agora, tem um telespectador aqui, o Cláudio Santos, postando várias mensagens e fala da insatisfação dos vereadores, com você, que você citou aí, en passant, na sua resposta anterior. Existe essa insatisfação? O que gera ela e como fazer para debelá-la? Luísio, não é questão de insatisfação. A gente conhece a política, né? Vereadores têm os seus grupos políticos, eles querem ajudar as pessoas que os ajudaram, mas nem tudo é possível. Eu repito, eu vou pagar quem trabalha em dia. Para eu pagar quem trabalha em dia, eu não posso inchar a folha de pagamento. A gente tem que fazer política, não é a política do empreguismo, é a política do serviço prestado, né? Agora, nas demandas que me chegam, por exemplo, como é que eu enquanto prefeito, tendo que gerir o macro da cidade, conseguir acompanhar um pedido de um vereador para trocar uma lâmpada? E, às vezes, a lâmpada que ele pediu não é trocada na velocidade que ele quer que seja trocada, porque o morador do bairro demandou a ele e, às vezes, não foi na velocidade que ele queria. Eu não consigo, enquanto prefeito, acompanhar isso. Isso depende da relação do vereador com o secretário da pasta e com a velocidade da pasta. Então, um exemplo. Por exemplo, o outro solicitou uma limpeza num bairro. Limpe lá o bairro tal, faça roçado no bairro tal. Às vezes a velocidade que o vereador quer que isso aconteça não é a velocidade que a máquina pode lhe dar. Por mais que vá acontecer daqui a um certo tempo, vereador, eu vou atender seu pedido daqui a 20 dias, daqui a 30 dias, porque tem uma outra programação sendo feita. Às vezes isso irrita, estressa a relação entre governo e Câmara, mas são coisas corriqueiras do dia a dia que eu, enquanto prefeito, não tenho como cuidar disso e dar conta disso. Eu acho que todo mundo entende. Mas estressa um pouco a relação. Mas a minha relação pessoal com os vereadores, ela é boa. Eu falo com eles, eu recebo eles sempre que dá. A minha relação também com o presidente da Câmara e com o líder do governo, Álvaro, que é quem deve conduzir esta relação, né? A relação entre Câmara Municipal e prefeito executivo, ela deve ser conduzida pelo presidente da Câmara e pelo líder do governo. Eu não me furto a atender vereador, jamais. Eu atendo, dentro das nossas possibilidades de tempo. Nós estamos apagando incêndio, como eu falei, o tempo inteiro. Eu não me furto a receber. Mas sempre que for através do presidente e do líder do governo, ele fica mais fácil, né? Porque eles são essa interlocução com as secretarias e também com o chefe do executivo. Então, eu sempre peço isso aos vereadores. Olha,
A agenda com o prefeito, não tem problema numa emergência me procurar, ir à prefeitura tarde da noite, se eu estiver lá eu recebo, mas para facilitar essa relação, ela precisa ser feita de maneira institucional, através do presidente, através do líder do governo. Em relação, Vladimir, eu dei num artigo, analisando o painel que fiz com vocês, a primeira situação nacional, né? Fiz um paralelo dos 100 dias seus, primeiros 100 dias com os 100 dias, primeiros dias do segunda metade do governo Bolsonaro, e a CPI da pandemia está aí, dominando a mídia nacional, com repercussão até internacional, e uma CPI pouco falada aqui em Campos foi a CPI da saúde. Foram abertas 3 CPIs na atual legislatura, a da educação, do transporte e a da saúde. Diferente do transporte e da educação, a da saúde, ela não termina no dia 31 de dezembro de 2020. Está aqui publicado no Diário Oficial, no início de 2017 em diante. Como ela tem prazo, ela foi instaurada no dia 8 de janeiro. E 90 dias prorrogável por mais 90, ela pode estender até 8 de setembro, que pegaria 8 meses do seu governo. Você tem alguma preocupação com isso? Eu não, Luiz. Preocupação zero. Sinceramente, preocupação zero. Estou começando um governo agora, tenho feito tudo para ser o mais transparente possível, tenho comunicado ao Ministério Público as nossas decisões, inclusive numa reunião com a sociedade civil no gabinete de crise. Eu informei ao Ministério Público os preços que a gente estava recebendo de fornecedores. Falei, olha, depois vocês, Ministério Público, vão querer culpar os prefeitos. Mas olha só os preços que a gente está recebendo dos materiais que até um ano e meio atrás se comprava por menos da metade. Como é que vocês querem cobrar do município? Hoje a gente vai deixar o povo sem remédio? Vai deixar o povo sem equipamento? Ou a gente compra ou a gente deixa o povo morrer. Então, assim, tudo que a gente tem feito tem sido comunicado ao Ministério Público. As nossas decisões, inclusive, têm sido comunicadas ao Ministério Público. Eu não tenho temor de CPI. Agora, a CPI está aberta. A gente tem realmente visto falar muito pouco dela. E eu não me envolvo nas questões da Câmara, né? Todo tipo de informação que a Câmara pede ao município para o andamento da CPI, a ordem do prefeito é que dê a informação. Simplesmente isso. Eu não me envolvo com o dia a dia, não sei nem em que pé está hoje as CPIs que tramitam na Câmara. Não, porque ela se difere das duas outras. As duas outras são restritas ao governo Rafael. Elas terminam no dia 31 de dezembro. E essa, como é de 2017 em diante, ela pode ir até 8 de setembro. E a gente sabe, não é o seu governo, foi no governo Rafael, foi no governo de Rosinha, foi no governo Mocaibe, foi no governo Campista, foi no governo Arnaldo. É o maior gargalo da prefeitura. A parte da saúde tem um orçamento maior que acho que quase todos os municípios vizinhos. É um orçamento muito grande e tradicionalmente muito problemática, né? Daí a indagação. Não, eu, sinceramente, eu não tenho preocupação nenhuma com isso. A gente não tem que ter preocupação de CPI nem de investigação, porque nós somos pessoas públicas, estamos aqui para trabalhar e prestar conta daquilo que nós fazemos. Agora, que o orçamento da saúde de Campos é muito alto, ele é muito alto, de fato, né? Só que a desordem administrativa também é muito grande. A gente vai tentar, ao longo dos nossos 4 anos, minimizar essa desordem administrativa para que esse custo caia. Por exemplo, o orçamento da Secretaria Municipal de Saúde para este ano, ele é 30% menor do que o que foi executado nos últimos anos. E esse orçamento me foi imposto pela gestão anterior, foi aprovado na Câmara na legislatura passada. Ele já é menor. Ele já me foi dado menor. Né? Então, assim, com certeza vai ter adaptação no meio do caminho se a gente não conseguir, nesse primeiro ano, arrumar a questão administrativa. Por exemplo, existe uma confusão em Campos a respeito de Secretaria de Saúde e Fundação Municipal de Saúde. Isso é uma confusão generalizada. Eu queria extinguir a fundação? Tem um estudo encaminhado. Eu não vou tomar decisão nenhuma sem ter um estudo técnico me embasando antes. Mas tem um estudo sendo encaminhado para isso. Se for do entendimento da nossa equipe técnica em fazer, nós vamos fazer. E vamos ter que encarar a decisão de fazer, que não será fácil. Porque ela não foi extinta até hoje porque existem pressões contrárias. Que não querem extinguir a fundação e são N motivos. N motivos. Não é um ou outro, são N motivos. Mas, do ponto de vista estrutural e organizacional,
hoje é difícil enxergar motivo para mantê-la. Inclusive, eu pergunto isso a médicos, eu pergunto isso a servidores, eu pergunto isso a fornecedores. Do ponto de vista organizacional e estrutural, não existe por que manter. Ponto. Isso é um fato concreto. Eu falei, olha, eu quero saber do ponto de vista administrativo, operacional, se acabar com a fundação, o que pode acontecer, do ponto de vista jurídico. Então, fazendo um estudo para mim, vamos entregar ele. Então, assim, eu não vou tomar decisão nenhuma, eu estou estudando, e depois do estudo pronto, eu vou chamar as pessoas e vou conversar, falar, olha, este é um problema histórico de campo, histórico. Vai ter resistência caso a decisão seja em acabar? Vai ter. Mas se for do entendimento da nossa equipe que tiver que na verdade, não é acabar a fundação, é incorporá-la à secretaria, que hoje ela é uma fundação autônoma, que tem o seu regramento, de trabalho diferente, que tem as suas comissões de maneira independente, enfim, é uma coisa muito complexa. Então, assim, nós estamos estudando a viabilidade. Se tiver viabilidade técnica, jurídica, a vontade política existe, para poder ver se a gente consegue organizar de maneira única a casa, porque realmente o problema estrutural é histórico e grave. Então, nós temos que ter coragem de encarar certas situações. Passamos já do... Não é como é esperado, né? Entrevista com você sempre vai se alongar mesmo. Mas são 9h14. Falar da eleição de 2022 está distante ainda, né? São bastante tempo. Estamos ainda em abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro. São 17 meses aí para a eleição. Mas, enfim, a pandemia é o principal assunto, mas as movimentações acontecem. Eu dei fiz uma postagem na semana passada, dizendo que o grupo caminhava para federal com 2 nomes, a sua irmã, claramente, né, candidata natural à reeleição, e Marcelo Mérida, que disputou, né, em 2018 o cargo, não se elegeu, seriam os nomes pensados do seu grupo. Aí não é só do seu grupo, do grupo político dos garotinhos, né? E para estadual, Bruno também, que seria uma candidatura natural, Fábio Ribeiro e Juninho Virgílio. É isso mesmo? Está caminhando para isso? Tem alguma novidade? Fechar? Muito cedo, Luiz. Está muito cedo. Eu preciso estar bem politicamente para lançar os candidatos e pedir ao povo de Campos que nos ajude, porque um projeto ele é político. Se eu estiver bem do ponto de vista administrativo e a população, e eu pedir à população, olha, eu preciso que vocês me ajudem a eleger esses candidatos, porque esses candidatos vão me dar suporte para eu fazer um governo ainda melhor, superar as dificuldades e dar condição do campista ter dias melhores. Eu acho que o povo vai entender, só que hoje, falar de nome está muito cedo, todo mundo tem os seus sonhos, né? Eu sei o que é querer ser candidato e não poder ser. Aconteceu isso comigo em 2014. Né? Então, assim... Seu pai não deixou. Não é que meu pai não deixou. Não havia condição política naquele momento, porque havia compromissos assumidos. Eu tinha a minha pretensão, eu trabalhei para ser candidato. Infelizmente, internamente, dentro do grupo político, eu não consegui vencer aquela batalha, porque havia outros compromissos assumidos. Mas conseguimos lançar o Bruno da hora. Elegeu o Bruno. Conseguimos lançar o Bruno da hora que se elegeu, que foi uma demonstração de força política, e o Bruno foi reeleito depois e eu fui eleito deputado federal. Então, assim, tá cedo para falar em nome. Obviamente, muitas pessoas têm sonhos. Eu já ouvi de 10 vereadores que têm sonho de ser deputado. Agora, isso é uma construção, né? A gente vai depender do vereador que estiver ao nosso lado, do vereador que estiver ativo na defesa do governo, do vereador que tiver viabilidade política. Isso também é medido em pesquisa. Está cedo. Eu acho que se dividir muito, se lançar muito candidato, acaba não elegendo ninguém. Isso não é bom para a cidade. É bom que a cidade tenha representatividade. Campos perdeu para a Covid 2 deputados. 2 deputados. Então, é muito ruim para a gente ficar sem representatividade. Então, que a gente possa, com o tempo, acho que está cedo para isso, escolher os melhores nomes com viabilidade
para que Campos possa ter representação. Só que eu acho que está cedo para se discutir isso. Eu acho que primeiro é vencer a Covid, trabalhar muito, estruturar a cidade para ter os serviços básicos funcionando, porque nem o básico vinha funcionando bem em Campos, ter os serviços básicos funcionando em Campos, para a gente poder depois pedir ao povo de Campos, olha, nos ajude a fazer de Campos a cidade melhor. O projeto é de um grupo, tem um prefeito que está no poder, que está pedindo ajuda para eleger outros deputados, para ter representatividade, para conseguir pleitear coisas junto ao governo estadual e federal. Acho que caminha por aí. Escolher nome, eu acho que ainda está cedo. Não, mas você concorda... Vamos lá, Clarissa e Bruno são naturais. As pessoas são naturais, já estão no mandato. Marcelo Mérida disputou na eleição passada para Legislativo, e Fábio, presidente da Câmara, e Juninho, o primeiro vice. Quer dizer, não são também condições que os elevam de patamar nessa disputa entre os vereadores? Não, como eu disse, a pretensão de ser candidato, muitos têm, eles também podem ter, não é isso. Isso vai ser discutido depois internamente. Quem tiver mais viabilidade política, quem tiver mais condição de grupo para poder ser candidato, será. Nós vamos decidir isso internamente de maneira democrática. Vamos conseguir dar apoio a todos? Não. Se o governo abrir o apoio a 5, 6 candidatos, ou seja federal, seja estadual, acaba não elegendo ninguém. Foi o que aconteceu com o governo Rafael. Rafael não elegeu ninguém. O que foi muito ruim, depois muito político para ele. Ficou sem representatividade. Nós não queremos trilhar o mesmo caminho, nós queremos ter representação que nos ajude a governar. Então, dentro de uma construção coerente, quem tiver mais viabilidade política vai ser candidato. Obviamente, os que têm mandato, serão candidatos à reeleição, óbvio. Os demais é tudo uma construção política. Você falou em que Campos perdeu para o Covid 2 deputados estaduais, de fato. Eu, infelizmente, me coube noticiar a morte dos dois em primeira mão, tanto a do deputado Joviana quanto a do deputado João Peixoto. E Gil tem um filho que se elegeu bem vereador, que também ambiciona um cargo na Alerj, Bruno. Embora não possa ser considerado do seu grupo, mas ele está na sua base de apoio. É um nome também, né? Bruno Viana? Sim. Bruno é meu amigo pessoal, pessoa que eu gosto muito. A mãe dele, inclusive, é minha subsecretária, e não é por ser mãe do vereador, porque ela é muito competente e tem um coração muito bondoso, a Andréia. Ela é minha subsecretária de Desenvolvimento Humano. É uma pessoa que tem uma relação muito próxima com as entidades, a PAI, a PAP, pessoa de coração muito bondoso e muito trabalhadora. Tá? Eu fiz isso, inclusive, como maneira de homenagear o meu amigo Gil Viana, né? Porque é uma pessoa que eu também tinha uma relação pessoal próxima, independente de, às vezes, estar em lados políticos diferentes. Então, o Bruno também é mais um que tem a sua pretensão, né? Eu já conversei com ele algumas vezes sobre isso. Mas, como eu falei, lançar muitas pessoas não é bom para a cidade, porque vai acabar não elegendo ninguém. A gente tem que ter maturidade política, entender o momento. Quem tiver maior viabilidade, a gente vai lançar como candidato. Última pergunta relativa a 2022. Se especula nos bastidores que podia haver uma inversão. Clarissa vem estadual e Bruno vem federal. Você já deve falar sobre isso. Isso tem alguma coisa de fato nisso ou é só especulação? De concreto, nada. Eu ouvi também uma coisa que surgiu aqui por Campos mesmo, mas de concreto nunca tive uma conversa nesse sentido. De inversão dos dois, tá? Não que a minha irmã não tenha o desejo de ser estadual. Ela já disse isso publicamente algumas vezes. Ela é mãe, quer ser mãe nova. Criança pequena, exatamente isso. Ele quer ser mãe novamente. Ela já demonstrou isso publicamente. Mas essa possível inversão com o Bruno Dauari nunca foi discutida internamente. Até porque eu acho que, se fosse o caso de ter os dois estaduais, não haveria maiores problemas, até porque ela tem base eleitoral fora. Bruno, agora, como secretário estadual de assistência, também está criando base eleitoral fora. Existe isso. Então, assim, tudo vai ser discutido no momento oportuno, mas não existe essa conversa oficial e concreta nesse sentido, não. Última pergunta para o Claudio Nogueira, não acabaram de me matar. Governador, presidente,
ressalvando sempre, falta muito tempo, mas sua relação está boa com o Cláudio Castro tem uma boa relação com o Bolsonaro. Seriam os seus candidatos para 2022 a governador e presidente? Olha, meu apoio nesse momento é institucional, né? Eu acho que o país precisa deixar um pouco a guerra ideológica de lado e focar no que é mais grave, que é o enfrentamento à pandemia e à fome do povo. O povo está passando fome, o desemprego está aumentando e a pandemia, infelizmente, ainda acelerando. A gente queria que fosse o contrário, está acelerando. A relação minha próxima é com o Cláudio. Eu tenho uma relação próxima com o Cláudio. Inclusive, fui convidado para, nessa quinta-feira, estar com ele num evento onde vai se discutir segurança pública, saúde pública, lá em Miguel Pereira. Não sei se vou conseguir estar presente, porque Miguel Pereira é longe e Campos está com muito problema imediato para ser resolvido aqui, mas fui convidado para estar presente lá nesse evento. Agora, eu tenho relação próxima com ele, não tenho relação próxima com o Bolsonaro, apesar de conhecer o Flávio, da época que eu estava chefe de gabinete na Leste do Bruno, mas não tenho relação próxima com eles. Hoje tem relação institucional. O que eu torço, de fato, é que o país saia da confusão que está. Sobre quem eu vou apoiar para governador, quem eu vou apoiar para presidente, a gente tem que esperar o momento certo, saber quem são os candidatos que estão postos, para a gente poder tomar a decisão daquele que vai estar conduzindo de melhor maneira o Estado, vai estar conduzindo de melhor maneira o Brasil, e aquele também que ajudar a cidade de Campos. Porque eu, como prefeito de Campos, preciso pedir pela minha cidade. Quem ajudar a minha cidade, possivelmente terá o nosso apoio. A Mário José pergunta aqui, a última pergunta aqui do streaming, pergunta sobre o 13º do funcionalismo, não saiu nada. Foi no primeiro bloco, o Mário José. A gente fez a pergunta no primeiro bloco. Mário José, vocês vão receber. Muito em breve eu vou anunciar o calendário. Eu vou honrar o meu compromisso com o servidor de pagar 15 folhas em 12 meses. E também aqui a Ana Cláudia Silva responde, prefeito, quando vai ser pago o nosso salário das marisqueiras. A pesca está fechada, a maioria dos pescadores... Aloysio, aqui do Faro depende de pesca. Quanto a isso, tem um problema legal, né? Não pode haver cumulatividade de benefícios. Isso é lei do Cade Único, não é o Vladimir que decide. A gente fez esse cruzamento, tá? Entre quem recebeu auxílio emergencial, entre quem recebeu o defeso federal. Não pode haver cumulatividade de benefício. Eu não posso pagar. Só para você ter ideia, entre marisqueiro e pescador, apenas 9 pessoas não haviam recebido qualquer outro tipo de auxílio e teriam direito ao defeso municipal. Porque o que ela está questionando é o defeso municipal que foi instituído por lei. E que Rafael também não pagou no ano passado. Aí eu vou dizer assim, Rafael não pagou porque não quis pagar? Não, porque existe uma cumulatividade de benefícios. A gente não pode pagar, é lei do Cade Único. Infelizmente, não há o que fazer. Eu não sei se o Nogueira vai querer fazer uma pergunta, te agradecer, estendemos bastante aí o papo como era esperado, né? Nossa condição de prefeito, início de mandato, né? Desejo sorte aí, administração, não por nenhuma motivação política, mas porque tanto em relação ao Covid quanto em relação à crise financeira, a situação de Campos é muito grave, muito difícil, né? E que você encontre aí serenidade e sabedoria para tomar as melhores decisões. Aloysio, agradeço mais uma vez o espaço, obrigado a você, ao Cláudio, ao Grupo Folha. Realmente a situação é difícil, nós nunca escondemos isso, que seria difícil administrar Campos na situação que se encontrava. A pandemia agravou muito a situação, atrapalha o nosso planejamento, mas eu quero agradecer muito ao grupo de secretários, ao grupo de subsecretários, enfim, todo o nosso staff, aos servidores públicos que têm se dedicado no combate à pandemia, estando na linha de frente, colocando literalmente a cara na reta, arriscando as suas vidas muitas vezes para tentar salvar a vida de quem não tem o mínimo de responsabilidade. Vê aí em festas clandestinas, em aglomerações desnecessárias, mas a nossa cidade tem pessoas comprometidas em colocar a cara na reta para trabalhar no dia a dia. Então, agradecer muito a todos vocês, secretários, pessoas do staff, servidores públicos. Sem vocês, a gente não teria chegado até aqui, né? São apenas 100 dias, tem muito trabalho pela frente ainda, que a gente possa acordar todo dia com a mesma disposição que a gente tem acordado para dar o nosso melhor. Fácil não será, Luiz. Fácil não será. E ninguém disse que seria.
A gente só pede que as pessoas acreditem na sua cidade, né? Que as pessoas colaborem com a sua cidade. Não é momento, repito aqui, e agora sem citar nome, de guerra política, de ficar criticando, de incentivar as pessoas a criticar. É momento de união. Obviamente as críticas existem, elas são saudáveis, elas são salutares, a gente já também aprende na crítica, cresce na crítica, mas a crítica construtiva, aquela crítica pontual, não a crítica do falar por falar e ficar jogando as pessoas contra um governo que acabou de começar. Todo mundo mora em Campos, né? Todo mundo tem que querer o melhor para Campos, porque se Campos der certo, a nossa qualidade de vida melhora, a de todo mundo melhora. Então que a gente possa nos ajudar e que Campos possa respirar dias melhores e assim que acabar, ou pelo menos minimizar a pandemia, a gente possa ter outros serviços que estão programados pela nossa gestão funcionando a pleno vapor. Hoje, infelizmente, não é possível, devido à pandemia, que alguns serviços estejam funcionando em pleno vapor, mas assim que a gente cessar a pandemia, o nosso povo estiver vacinado, a gente consiga voltar aos serviços aí que a gente tem planejado para o povo de Campos. Obrigado pela oportunidade, uma boa semana a todos, um abraço. Ô Vladimir, só para fechar, que horas vai ser a reunião hoje com o pessoal da saúde sobre o lockdown no fim de semana, nos fins de semana, né? Nós temos uma reunião 5h30 agendada com a saúde, também com os diretores de hospital e também com os diretores de hospitais filantrópicos, 5h30 da tarde, para poder todas as questões. Tá. Do SESEC. Ok. Nogueira, oi. Vou pedir a você uma análise do incêndio do governo Vladimir. Para fechar. Uma análise sua. Uma nota. Uma análise tete a tete. Rapaz, agora é que se você critica, né, você está contra. Se você elogia, você está a favor. Mas aqui a questão que a gente coloca aqui é sempre profissional e um ponto de vista também de um cidadão que paga o IPVA em Campos, que paga as suas contas aqui, meu carro é emplacado em Campos, eu também tenho o direito. Mas entre todos os erros e acertos que o Vladimir cometeu, e a gente sabe muito bem que não é fácil, são só 100 dias, o que me preocupa é só uma questão, ele ficar falando muito sobre a questão de apagar incêndio. E aí me remete um pouco a Rafael, que Rafael usava o outro termo, Vladimir, que era desarmar bombas deixadas pela então prefeita Rosinha. No mais, o discurso é esse e a administração tem acertado dentro do que pode. A questão do lixo, a questão da iluminação pública, também que precisa dar uma olhada com maior carinho. Eu não sei se, de fato, as reclamações estão surgindo e eu não vejo a eficiência na troca das lâmpadas, por exemplo, né? Mas, no geral, o governo vai muito bem, acertando nas ações aí, principalmente nessa questão do que diz respeito ao combate à pandemia, né? E também com alguns tropeços aí na vacina, né? Aquele feriadão que não deveria ter ficado fechado aí a vacinação, mas é aquilo que ele falou, o Campos já está adiantado, né? Também não chegou vacina, a gente adiantou a vacinação e não tinha estoque, por isso que então, é a questão de comunicação. E eu vou arriscar aqui uma nota 7,5 pro prefeito. Está na média, Luiz? Está na média. Só queria lembrar... E te pedir, o prefeito, e fazer um pedido, já que o Aloysio deixou, desculpa. Já... Foi o Jefferson que usou, e eu aproveitei a expressão dele. Foi o Jefferson que usou na entrevista que ele deu à Folha. Apagar incêndio. E realmente os problemas corriqueiros do dia a dia da pandemia estão nos fazendo apagar incêndio realmente, né? Mas a gente está planejando também a cidade para os próximos anos. E só fazer um pedido então, o prefeito, dá um socorro aí ao comércio. Você fala, de que forma, Nogueira? Olha, o senhor foi deputado federal, de repente tem a possibilidade de encontrar, acho que não emendas mais, mas algum caminho lá em Brasília. Fiscal. Ou a própria isenção fiscal aqui do próprio município, dentro da lei de responsabilidade fiscal também, né, Luiz? Que a gente sabe, mas IPTU, né? Enfim, tem maneiras. Tem. Mas olha como a questão é complexa, né?
eu já estou arrecadando bem menos do que eu estava arrecadando, né? Eu não, a prefeitura. Se eu começo a dar isenção fiscal, daqui a pouco eu não tenho dinheiro para pagar o funcionário. Então, assim, não é uma situação... O que nós estamos fazendo, né? Hoje, o cidadão que tem um pequeno negócio, ele já pode ir ao Fundecam pegar R$3.000 de empréstimo no CPF dele. Ele já pode ir. Se você quiser hoje lá no Fundecam, fazer lá o cadastro, passar lá na análise de crédito, pegar R$3.000 no seu CPF emprestado pelo Fundecam, você já pode pegar. E nós estamos criando, né, até o Marcelo Mérida está nos auxiliando nisso lá junto com o Orlando Portugal no Fundecam, junto com a Caixa Econômica, uma outra linha de crédito um pouco maior para os CNPJs das empresas que estão em dificuldades. Então, assim, a gente está tentando criar as linhas de crédito. Só que, vamos lá, eu vou dar isenção de imposto. Se eu der isenção de imposto, como muita gente fala, cita, e às vezes até quer, daqui a pouco eu não estou pagando funcionário, o problema vai ser ainda maior. Porque as pessoas vão ficar sem receber o salário, não vão ter como comprar os seus alimentos, não vão ter como ir ao comércio e vai aumentar ainda mais o problema. Então, a gente tem que tentar, enquanto poder público, enquanto administrador público, dosar as medidas. É um fio de navalha, né? Fio de navalha. Fio de navalha, exatamente. É o que você falou, fácil não é não, e você sabia, todos nós sabíamos, né? Coisa... Mas a pandemia piorou. O agravamento da pandemia piorou muito. Mas vamos embora. Tá certo. Eu costumo dizer, Luiz, eu como cristão que sou, né, que Deus me colocou nesse tempo. Se Deus me colocou nesse tempo, o cajado está na minha mão e eu tenho que ir em frente, né? O momento é difícil, o momento é complicadíssimo, é uma pandemia mundial que está avançando para além daquilo que esperávamos para o momento, mas se Deus me colocou nesse tempo, eu todo dia acordo e vou dormir orando, pedindo direção e sabedoria. Ele vai nos guiar e nos dar as melhores direções, eu tenho certeza disso. Amém, cara. Amém. Amém. Boa sorte aí. Abraço, obrigado. Saudações tricolores. Aqui a caneca do meu me deu. Você sabe que só terminar parabenizando o futebol carioca. Porque nos últimos 2 anos conquistou 8 títulos, futebol carioca. Fluminense nenhum, Vasco nenhum, Botafogo nenhum, Flamengo 8. Só isso. Pra que eu fui brincar com isso, rapaz? Tava acabando de acabar. Um abraço, bom dia aí, boa sorte. Obrigado. Bom, o meu caro Aloysio, então, são 9h35, dispensável, né? Pedimos perdão aí, né, pelo avanço, depois compensaremos com muita música já a partir de agora, mas para fechar... O Cristiano vai dar uma enquadrada na gente bonita. Mas desconta os 10 minutos da pergunta dele. Não, mas sobretudo, acho que vale aí uma prestação de contas, uma espécie de... Né, a gente tentou aproveitar aqui o máximo de perguntas possível dentro do grupo, do streaming, enfim, né, e o tempo voa realmente. Mas, de qualquer forma, a intenção é essa, deixar que a população entenda o que está se passando na cabeça e na administração, né, vinda pelas palavras do prefeito. E amanhã estaremos de volta, né? E amanhã tem jornal bem cedo nas bancas e na casa dos assinantes, bem, né? E inclusive essa entrevista vai estar transcrita. Eu vou sair agora e vou participar da gravação dela, com suas principais partes, né? Amanhã, na Folha da Manhã, essa análise do prefeito sobre o 100º dia de governo dele. Perfeito. E amanhã, aqui voltaremos bem cedo, 7 da manhã, com o deputado estadual, Valdec Carneiro. Se Deus permitir, às 7, né, com o deputado estadual. Valdec Carneiro, como você falou, já adiantando aí também, né, publicação amanhã do jornal Folha, impressa nas bancas bem cedo. Amanhã a entrevista de Vladimir hoje, né? Isso. E depois... E aqui na rádio, Valdec Carneiro. Ao vivo aqui o Valdec Carneiro também por videoconferência. Se Deus quiser. Valeu. Abraço. Bom dia, um abraço. Parabéns aí, a entrevista foi produtiva. Muito boa. Vamos à luta. 9h37 em Campos, oferecimento dos laboratórios Plínio Bacelar, Clínica Proteus e Dedumas Baterias. De volta amanhã com Folha no Ar.